Chegado à remota ilha de Santa Helena em outubro de 1815, Napoleão I encontrou-se imerso num isolamento quase absoluto. Distante centenas de milhas de qualquer porto europeu, a pequena ilha vulcânica no Atlântico Sul tornava impossível qualquer manobra política ou militar que pudesse alterar seu destino. O ex-imperador fora colocado sob rígida vigilância britânica, sendo acompanhado constantemente por tropas e oficiais que garantiam que não houvesse oportunidade de fuga. O território, de geografia acidentada e clima inóspito, constituía, em si mesmo, uma forma de cárcere natural. Napoleão instalou-se inicialmente na residência de Longwood House, edifício de construção simples e clima úmido, cujo isolamento físico refletia sua condição de exilado. Apesar das restrições, procurou organizar o espaço de modo a conservar algum conforto e a dignidade de um soberano, ainda que em miniatura. O dia a dia em Santa Helena transformou-se num exercício constante de paciência. Napoleão tentava manter hábitos regimentados, caminhando pelos jardins, organizando a administração de seus poucos servos e estudando documentos históricos e militares. Todavia, a monotonia, o clima úmido e a falta de estímulos políticos pesavam sobre seu espírito. Logo surgiu o primeiro atrito sério com Sir Hudson Lowe, governador britânico designado para supervisionar Napoleão. Lowe, homem rígido e protocolaresco, visava controlar todos os aspectos da vida do ex-imperador, impondo limites até mesmo sobre a correspondência e a circulação de pessoas dentro da ilha. O relacionamento entre Napoleão e Lowe foi marcado por tensões permanentes. O imperador, acostumado a comandar exércitos e estados, recusava-se a aceitar ordens que restringissem sua autonomia, ainda que mínima. Conflitos sobre o envio de cartas, visitas de oficiais e a liberdade de deslocamento se tornaram rotina. Nos primeiros anos do exílio, Napoleão dedicou-se também a escrever suas memórias, com ênfase nas campanhas italianas, egípcias e europeias, bem como nas análises sobre a política continental. Buscava preservar sua versão dos acontecimentos, consciente de que a história poderia julgá-lo injustamente. A saúde do imperador, porém, começou a declinar progressivamente. O clima úmido e a alimentação irregular contribuíram para o surgimento de problemas gástricos e respiratórios. Napoleão, antes robusto e enérgico, via seu corpo fraquejar diante da prolongada adversidade. A tensão com Lowe agravava seu sofrimento. Cada decisão administrativa ou protocolo imposto pelo governador era percebido como afronta à sua autoridade, transformando simples situações do cotidiano em fontes constantes de estresse e frustração. Napoleão passou a sofrer de episódios de depressão e angústia, agravados pelo isolamento total da Europa e pela consciência de que seus antigos aliados ou súditos não poderiam interferir em seu destino. O sentimento de impotência, desconhecido em sua carreira, tornou-se quase insuportável. A rotina de Longwood House era pontuada por visitas ocasionais de oficiais franceses leais, de médicos e escribas. Estes encontros proporcionavam algum alívio psicológico, mas não diminuíam a sensação de confinamento absoluto. Cada notícia do continente, lida com ansiedade, reforçava a impossibilidade de retomar o poder. Napoleão procurava também exercer autoridade simbólica, reorganizando pequenas tarefas e instruindo servos e oficiais sobre a administração local. No entanto, a magnitude de seu comando anterior fazia com que qualquer gesto reduzido lhe parecesse insuficiente, aumentando a frustração. Durante os anos seguintes, sua doença progrediu de forma insidiosa. Problemas gástricos e hepáticos evoluíram para sintomas mais graves, incluindo dores crônicas e fraqueza geral. A falta de médicos especializados e de recursos adequados tornava o tratamento limitado e ineficaz. O enfrentamento com Sir Hudson Lowe continuou incessante. Napoleão reclamava de restrições impostas à correspondência com familiares e assessores, da presença constante de soldados e da limitação do acesso a livros e materiais de estudo. Lowe, por sua vez,
via em qualquer concessão um risco de fuga ou de restabelecimento de influência política. O isolamento político era completado pela impossibilidade de manter contatos significativos com a Europa. Notícias chegavam com meses de atraso, e o controle britânico sobre mensagens e visitantes impedia qualquer comunicação espontânea. O imperador vivia, portanto, entre a memória da glória e a realidade da impotência. Napoleão, sempre disciplinado, tentava manter uma rotina rigorosa de leituras, exercícios físicos moderados e escritas estratégicas, mas a deterioração da saúde tornava cada atividade um esforço doloroso. Sua energia, outrora inesgotável, encontrava limites intransponíveis. Os últimos anos em Santa Helena foram marcados pelo agravamento das dores e pela progressiva perda de peso. O corpo do ex-imperador refletia a fragilidade de sua situação. Um homem que controlara impérios, reduzido a governar uma pequena residência sob vigilância constante. Nas suas reflexões, Napoleão revisitou as campanhas e decisões que moldaram sua vida. A memória das vitórias contrastava com o presente doloroso, e sua consciência política permanecia lúcida mesmo diante do sofrimento físico extremo. A dor física e a solidão extrema tornaram-se companheiras constantes. Napoleão buscava aliviar a tensão com leituras, correspondência restrita e meditação sobre sua trajetória. Mas a consciência da derrota definitiva e da impossibilidade de retorno pesava sobre cada instante de sua existência. Nos últimos meses de vida, a doença avançou de forma acelerada. Seus sintomas incluíam febre persistente, dores abdominais intensas e enfraquecimento progressivo. Médicos, tanto franceses quanto britânicos, tentaram tratamentos paliativos, mas os recursos eram insuficientes para conter a deterioração. Sir Hudson Lowe, ainda vigilante, mantinha controle absoluto sobre a residência e as atividades de Napoleão. Cada decisão do ex-imperador era supervisionada e qualquer tentativa de autonomia era reprimida de maneira discreta, mas firme. No dia 5 de maio de 1821, após anos de sofrimento físico e psicológico, Napoleão Bonaparte faleceu em Longwood House, encerrando definitivamente sua trajetória terrena. Sua morte foi resultado de doença prolongada, combinada com os efeitos do exílio extremo e do isolamento político. O legado de Napoleão, mesmo após a morte em Santa Helena, permaneceu extraordinário. Sua vida e carreira continuaram a influenciar a política europeia, a estratégia militar e a memória cultural de França e do mundo. Santa Helena, com sua geografia austera e clima severo, tornou-se símbolo do último capítulo de uma vida marcada por grandeza e tragédia. O exílio final consolidou a dimensão mítica de Napoleão, lembrado tanto por seus feitos quanto pelo sofrimento imposto pelo destino e pelos inimigos. Assim, encerra-se a epopeia napoleônica. De criança da Córcega a imperador dos franceses, de estrategista glorioso a exilado em Santa Helena. A história de Napoleão I permanece como exemplo de ascensão e queda, glória e sofrimento humanos.